bem? Meu nome é Fernanda e esse é o Choi Moi. E eu tô aqui hoje de novo, sozinha, pra gravar esse vídeo que é de um assunto que a gente tá muito em falta no site e nos vídeos, que é livros. A gente não tem falado sobre livros, a gente já falou sobre livros algumas vezes, resenhas escritas. Só que hoje eu vou fazer uma resenha em vídeo e eu espero que vocês gostem. É a primeira resenha que eu faço, então não sejam tão críticos, por favor. E o livro é Annexus, da Rainbow Rowell. Como eu não sou muito boa em fazer sinopse desse livro especificamente, porque toda vez que eu tento fazer eu acabo contando demais sobre a história, eu decidi ler a contracapa mesmo. Beth e Jennifer sabem que alguém está monitorando seus e-mails de trabalho. Todo mundo na redação sabe, é a política da empresa. Mas elas não conseguem levar isso tão a sério, continuam trocando e-mails intermináveis e infinitamente hilariantes, discutindo cada aspecto de suas vidas. Enquanto isso, Lincoln não consegue acreditar que este agora é o seu trabalho, ler os e-mails de outras pessoas. Quando ele se candidatou para ser agente de segurança da internet, se imaginou construindo firewall, desmascarando hackers, não escrevendo relatório toda vez que uma mensagem esportiva vinha acompanhada de uma piada suja. Quando Lincoln se depara com as mensagens de Beth e Jennifer, ele sabe que deve denunciá-las, mas não consegue deixar de se divertir e se cativar por suas histórias. No momento em que Lincoln percebe que está se envolvendo, tudo indica que já é tarde demais para se apresentar. Afinal, o que ele diria? Bom, eu resolvi fazer essa resenha em tópicos, porque eu acho que eu trabalho melhor assim. Então, o primeiro tópico que eu quero falar é a capa. Cara, eu gostei muito dessa capa. Ela é bem simples, ela tem uma cara de anos 90, a história se passa nos anos 90 e isso é um ponto muito positivo, porque eu adoro anos 90. Ela tem detalhes assim que eu achei muito legais, porque, por exemplo, o nome da autora, eles não simplesmente usaram uma fonte que já existia. Eles tiveram cuidado de fazer a tipografia, porque você vê que as letras que se repetem não são iguais. E pra mim isso é um cuidado que com certeza é um ponto positivo, porque eu gosto muito disso. Outro tópico que eu quero falar é a diagramação. Eu acho que diagramação do livro tem que ser boa, tem que ser cuidadosa. Esse livro especificamente ele é bem simples e eu achei super adequado, porque a história se passa numa época em que não tinha muitas frescuras e quando tinha, tipo, era feio, né? Vamos ser sinceros. O que tem de diferente dele é só as partes que são os e-mails das garotas e mesmo assim é bem simples. Dá aquele feeling, tipo, de e-mail dos anos 90, sabe? Algo bom também é a fonte. A fonte, ela é agradável, não é aquela fonte estilo Arial, é uma fonte mais Georgia, não sei. Eu tô sendo um pouco específica demais, é porque eu reparo muito nessas coisas. E algo muito importante que me fez assim amar é o fato das páginas serem amarelas. Faz toda a diferença, a leitura ela vai assim super bem. Eu acho que páginas brancas deixa super cansativo, sabe, pra quem tá lendo. Sei lá, é um amor assim incondicional. Sobre a história, eu gostei da história, foi um assunto que me atraiu bastante. E a forma como a autora desenvolve ele e desenvolve os personagens também é muito legal. O começo foi um pouco difícil pra mim, isso reflete muito do que tá sendo a vida do personagem principal, Lincoln. Porque apesar de ser em terceira pessoa, a história é a visão dele sobre o que tá acontecendo, sobre o que ele tá vivendo, sobre o que ele tá sentindo. Ele tá numa época que a vida dele não tá muito boa, ele não tá no lugar que ele gostaria de estar, ele tá sem ambições. Apesar de eu não ter 29 anos igual ele, eu já tô nos meus 20 e poucos, eu já tenho minhas preocupações com o futuro, com a vida e etc. Então eu entendi um pouco do que ele tava passando. Foi o suficiente pra pegar um pouco da vibe que ele tava, sabe? Isso vai mudando, né, conforme a história. É bem assim, é bem a vida. Você acha que nada mudou, você acha que nada tá acontecendo com a sua vida, só que quando você olha pra trás, quando você pensa nos últimos 6 meses da sua vida, você vê como tudo mudou, como, tipo, você tá num lugar totalmente diferente da onde você tava antes. O livro, ele passa muito isso, sabe? Da vida do personagem. Tipo, você chega no final do livro e você vê como as coisas mudaram, como ele mudou, como ele progrediu, e isso é muito legal. A história também, ela tem um ponto assim, é um ponto muito forte, mas ele é abordado de uma maneira bem light, até porque, tipo, não é o intuito do personagem em si, mas é stalking. O personagem, ele é um pouco stalker, né? Ele já tem que ser stalker obrigatoriamente, porque ele tem que ler os e-mails das pessoas. Só que quando ele começa a gostar de ler os e-mails das pessoas, ele começa a desenvolver esse lado. E em alguns momentos eu achei muito bizarro, só que ele, assim, mais pro final ele também se sente mal, sabe, com isso, então é bom. No final não foi uma história que eu pensei assim, porra, eu não acredito que essa autora tratou um assunto tão sério, tão pesado, de uma forma tão leviana, sabe? Mas não tem nada a ver. O próximo tópico que eu vou falar são os personagens. Eu gostei muito dos personagens, de todos os personagens.
dos principais, né, que é o Lincoln, a Beth e a Jennifer, eles são incríveis, eu gostei de todos eles, eu gostei tipo, do senso de humor deles, da personalidade deles, de como eles encaram a vida. Tinha coisas que mesmo eu não gostando do que estava acontecendo, do que eles estavam falando, da forma que eles estavam pensando, eu gostava, porque assim, eles estavam sendo eles e eu tava gostando, tipo, deles terem falhas e esse tipo de coisa. Mas os personagens secundários, eles também são muito legais, eles são muito bem desenvolvidos, com menos profundidade, mas mesmo assim eles são ótimos. E eles são todos importantes pra história do Lincoln. Dá pra ver que a autora teve muito cuidado, ninguém tá ali, tipo, por tá, sabe? Todo mundo ali é importante de alguma forma pra história. E então isso é muito legal mesmo. Eu acho que é isso. Eu basicamente gostei muito do livro. Ele é bem leve, assim, então se você tá saindo de um livro com uma carga emocional mais pesada, ou então de um terror, não sei, super vale a pena ler Anexos. Ele, apesar de ser chick lit, ou seja, tipo, é um livro feito mais voltado para as mulheres, eu acho que ele é perfeito para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de idade. Talvez se você estivesse na casa dos 20, igual a mim, você se identifique com algumas coisas muito mais do que se você for um pouco mais jovem. Mas mesmo assim, tipo, eu acho que isso não influencia pra você gostar de um livro ou não, sabe? Se você não tem lido muito ultimamente, eu acho que vale a pena talvez começar as suas leituras por esse livro. Apesar dele ter 366 páginas, quando você vai chegando um pouquinho mais pro meio, ele passa muito rápido. Eu terminei ele em 3 dias, mas só porque assim, eu não tinha, sei lá, 3 horas direto pra ler. Mas se eu tivesse, eu com certeza teria acabado ele em 1 dia. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha literária em vídeo. Se vocês tiverem sugestões de livros pra eu ler, pra poder resenhar pra vocês, deixem aí nos comentários. Eu gostei muito de ler esse livro e eu gostei muito de fazer essa resenha pra vocês. E é isso.